protege e orienta todas as noites. E vamos rogar ao Pai Celestial a proteção, orientação, a assistência a todos os nossos irmãos aqui dessa lista. Laiane Aline Clementino Souza, Antônio Rebouças, Irani Camargo, Alissa Farias Paludo Foster, Fabiane Duarte Mesquita, Daniel Alves Mesquita, Valquíria Holanda P. Costa, Fabiane Blenda Vieira, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Ramalho, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva, Luiz Fernando Barbosa, Guilherme Bezerra Damasceno, Ruth Marinho Ferreira, Eliane Dantas de Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Ivonete Pacheco, Léo Pacheco, Bárbara Emanuela Pacheco, Roberta Araújo Cavalcante Menezes, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Lucas Batista, Viviane Rodrigues de Almeida, Daniela Guise e Dulcinete Moraes Carneiro, e os nossos irmãos que já se encontram na pátria espiritual, Eduardo César. Hoje é o último dia que chamamos ele na lista para o conhecimento dos nossos dirigentes, e Osana Paulo dos Santos Xavier. Que Deus os receba no mundo celestial, iluminando, protegendo e guiando cada um para os seus destinos, de acordo com o merecimento de cada um. E agora convido a nossa irmã Doralice para fazer o evangelho da noite de hoje e o comentário na nossa leitura inicial do evangelho de hoje. É com você, minha irmã. Eu sou o Exódio. Boa noite Seja a todos. bem-vinda. Boa noite a todos. Nesse momento, vamos fazer o nosso exódio, a nossa leitura preparatória do nosso evangelho da noite de hoje, do livro Vinha de Luz. Alguém está com o microfone aberto, está dando um barulhão. No nosso livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e autor espiritual Emmanuel, o capítulo 18, intitulado Ouçamos Atentos. Jesus fala a Mateus no capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E o Emmanuel nos fala, comenta, diz assim: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldades para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhes são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais, a força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria do imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discípulo. Em geral, recusam o título de seguidores do mestre.
querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais das experiências. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Pois é, quando ele diz assim, ouçamos atentos, a gente prestar atenção muito bem ao que ouve e o que passa para frente. E o que é bom, a gente ouve, escuta e guarda. Agora, aquilo que não é bom, a gente é bom deixar passar batido, passar de leve e não guardar. Porque ouvir atento é escutar com a máxima atenção, ter foco, ter prontidão para compreender e agir sobre o que está sendo dito. Porque a gente tem que ouvir muito bem o que Jesus nos falou e guardar no coração. Porque se algo vem falar outra coisa diferente, você já sabe que Jesus não falou aquilo. Que você já sabe o que é que Jesus falou, o que é que ele quer de nós. É o nosso coração aberto, cheio de amor, mas não é para a gente, é para a gente multiplicá-lo. De volta a palavra ao senhor Arlindo. Muito obrigada. Obrigado, Dora. E vamos proferir a oração da noite, a oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade infinita, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que ele nos assista, Senhor, curando aqueles que já se tornaram merecedores, confortando aquele que tem as suas provas e expiações a passar, esclarecendo aqueles que quiserem aprender e assistindo a todos quantos apelem para o seu grande e infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da vida, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daquele que já te conhece, o dispenseiro, fiel e prudente. Faze o divino amigo, através das tuas legiões consoladoras, através de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes, dos aflitos e dos enfermos, movimenta a tua legião de companheiros para assistirem a todos os doentes, curando-lhes as dores físicas e espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as bênçãos de cura sobre a humanidade inteira, a fim de que todos se tornem amigos do conhecimento e da paz, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos. E nos orienta, nos ilumina e protege, Senhor, para que tenhamos sob a tua graça e a tua luz o evangelho da noite de hoje, com muita paz, harmonia, serenidade e muito amor nos corações de cada um de vós. Que assim seja. Agora vamos
dar continuidade às atividades da noite, rogando ao Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré e a espiritualidade amiga e a todos os mentores espirituais, em especial o Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, e toda a sua legião de trabalhadores espirituais. Rogando a permissão para dar início ao nosso evangelho da noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Josi, que fará a leitura e a explanação do evangelho de hoje, que a espiritualidade amiga possa intuí-la, fortalecê-la e guiá-la nessa atividade. Seja bem-vinda, minha amiga, é com você. Assim seja, seu Arlindo. Muito obrigada pela intervenção através dessa prece, que, na verdade, nos prepara desde de muito cedo, né, para este momento. E a gente sabe que, por mais que o Evangelho se repita, algo novo se acrescenta em conhecimento, em transformação para as nossas vidas. E hoje não vai ser diferente. O convite é para acompanharmos a leitura e o comentário dos itens de 4 a 7 do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os itens 4 a 7 vão tratar de duas palavras que se resumem no tema que nós vamos abordar: ressurreição e reencarnação. E aqui, por mais que, enquanto espíritas que aqui se encontrem, e aqueles que aqui estão pela primeira vez, se porventura houver alguém, a necessidade de estarmos atentos aos conceitos dessa palavra. E, meus irmãos e irmãs, quando falamos da vida após a morte, de onde vem a abordagem de hoje, tocamos em um dos temas mais antigos e mais profundos da humanidade. Desde sempre, o ser humano se pergunta: o que acontece conosco depois que o corpo morre? E embora muitos de nós já tenhamos algo formatado e arquivado em nossas memórias sobre isso, renova aqui o convite, não o meu, mas o de Kardec, para que a gente possa repensar sobre esses pilares, trazendo aqui para a nossa realidade de hoje. Essa pergunta sobre o que acontece com o nosso corpo quando a gente morre é não só filosófica, mas também revela algo que está por trás. A perda, a saudade, o medo de desaparecer ou ser esquecido, mas também uma íntima intuição acompanha esses nossos pensamentos acerca da vida após a morte, que é: será que tudo termina em nada? No capítulo 4, nós encontramos junto a Kardec e a espiritualidade que o assiste os esclarecimentos necessários. Ele nos convida a refletir sobre esses conceitos que, ao longo da história religiosa, muitas vezes foram confundidos: ressurreição e reencarnação. E já aqui, nesse iniciozinho, é preciso marcar uma diferença extremamente importante. Esses dois conceitos não são apenas palavras, mas eles incutem, guardam dentro de si uma lógica espiritual que precisamos alcançar. E também onde a justiça divina atua dentro da compreensão do progresso da alma. Nos itens iniciais do Evangelho de hoje, Kardec começa explicando o sentido original da palavra ressurreição. Ele nos diz: ressurreição em sua origem significa
retomar a vida, erguer-se novamente. Durante muito tempo, especialmente no pensamento judaico antigo e depois no cristianismo primitivo, acreditava-se que esse retorno à vida ocorreria com o mesmo corpo físico que havia morrido, no chamado fim dos tempos. Essa ideia de que o corpo morreria e permaneceria no túmulo, e um dia seria este mesmo corpo reanimado pela alma. Esse pensamento fazia sentido dentro do conhecimento limitado daquela época, quando ainda não se compreendia a natureza do espírito, a distinção clara entre corpo, essa matéria física, e a alma, nem a continuidade da vida espiritual independente da matéria. Allan Kardec é muito claro ao dizer que a ressurreição corporal, tal como era entendida entre um conflito com as leis naturais e o entendimento limitado daquele povo, havia de causar muita confusão. Como recompor um corpo já desfeito? Como reunir partículas que se dispersam e se integram? Como explica ou explicar tudo isto à luz da razão? Aqui, o Espiritismo não nega a fé, mas convida a fé a dialogar com a razão. Esse é um dos tripés principais da doutrina espírita. Trazer um entendimento que deixe objetivamente entendido e com palavras claras o sentido daquilo que não se entendeu até o advento do Espiritismo. A fala de Jesus e a confusão que isso causou durou muito tempo. Um ponto essencial abordado nos itens 6 e 7 é a explicação que Jesus utilizava um tipo de linguagem adequada ao seu tempo. Quando ele fala de ressurreição, ele não estava oferecendo uma tese científica, tampouco explicava detalhadamente o mecanismo da vida espiritual. Ele falava por símbolos, por imagens compreensíveis à mentalidade das pessoas de sua época, adaptando sempre a capacidade de entendimento deles àquilo que Jesus queria que eles aprendessem. Jesus não poderia, de forma alguma, ensinar tudo de uma vez, porque certas verdades precisam de amadurecimento. Por isso, ele prometeu o Consolador, aquele que viria lembrar e esclarecer todas as coisas. O Espiritismo se apresenta aqui como essa porta de esclarecimento progressivo, que não é contraditória ao que Jesus ensinava, mas explica com mais profundidade e clareza aquilo que antes era apenas uma intuição. Mas como acreditar? Eu, por exemplo, não vejo espíritos. Também não escuto. E se eu não for espírita e não tiver conhecimentos doutrinários sobre isso? Como acreditar nessa verdade? E aí a gente vai para o outro lado, para a outra faceta. Onde estão as respostas? Relatos de experiências de quase morte.
pessoas que dão seus testemunhos vivos, dizendo que em certo momento, por doença, por internação hospitalar, por algum lapso de sua vida, conseguiu vislumbrar e até experienciar a vida do outro lado da vida, a vida espiritual. Exemplos de experiências e memórias de vidas passadas. Quantos relatos não temos de crianças, mesmo criança da Índia, que ao passar diante de uma loja, reconhece ali o seu antigo ambiente de trabalho e a sua esposa. Reencarnação, por fim, é o ponto central para as nossas reflexões de hoje. Mas então, o que é mesmo reencarnação? É o retorno do espírito à vida corporal, em um novo corpo, criado e planejado para essa nova existência. Ou seja, o espírito não volta para o mesmo corpo. Ele recebe um corpo físico novo, adequado às experiências que ele há de viver, conforme suas necessidades de aprendizado, reparação e progresso. Aqui está a diferença essencial. Ressurreição, retorno da alma ao mesmo corpo. Reencarnação, retorno do espírito a outro corpo para uma nova etapa da vida. A reencarnação explica muitas questões que nos inquietam e de uma forma muito lógica e simples. As desigualdades aparentes da vida. Talentos muito precoces em crianças mesmo que mal sabem falar. Provas difíceis desde a infância. Encontros e reencontros afetivos. Laços de amor, mas também de desafeto entre as pessoas. O exórdio de hoje, capítulo 18, do livro Vinha de Luz, que também foi lido por Dora, no penúltimo parágrafo diz: e sabem que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Ela, a reencarnação, nos revela que Deus é justo, porque nos oferece novas oportunidades. Ele é bom, porque não condena eternamente todos nós. E ele é pedagógico, porque educa pelo tempo e pela experiência. Como na escola, que quando a gente não alcança o conhecimento necessário para avançar para um novo ano, uma nova etapa de conhecimento, é necessário ali passar por um sofrimento, rever tudo que foi visto, dando uma outra atenção e um outro foco para poder avançar. Aqui, sobre a justiça divina, vale uma reflexão muito importante para o nosso coração. Sem a reencarnação, ficaríamos diante de perguntas muito difíceis. Porque algumas pessoas sofrem e outras nem tanto. Por que crianças passam por dores tão profundas em idades ainda tão pequeninas? Por que pessoas más parecem prosperar? A reencarnação responde a essas e outras intrigantes questões. Não somos punidos porque sofremos, mas somos impulsionados para aprender e evoluir. E cada dificuldade
serve a esse propósito. Cada existência é uma lição. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. Cada reencontro, um chamado à reconciliação. O Espiritismo nos mostra que não existe privilégio espiritual. Não existe condenação para séculos sem fim. O progresso existe e ele é contínuo para cada alma que Deus coloca no mundo. Um ponto maravilhoso do capítulo 4 é quando Kardec afirma que, em certo sentido, pode dizer que a reencarnação é uma forma de ressurreição, mas não nesse sentido que todo mundo conhece, popular, mas no sentido moral e espiritual. O espírito ressuscita quando retorna à experiência humana. Recebe uma nova chance, desperta para novas possibilidades de amar, reparar, perdoar, evoluir. Não é o corpo que ressuscita, é a esperança que renasce, é a consciência que desperta a cada nova jornada. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma grande possibilidade de nossa frente quando a gente compreende o que é reencarnação. A possibilidade de viver a vida de um outro jeito, enxergando de um outro foco e buscando a nossa transformação íntima. A ressurreição ou reencarnação não é apenas uma questão doutrinária, é uma forma diferente de enxergar a vida. Pois a reencarnação nos convida a assumir responsabilidade pelos nossos atos, sabendo que cada um de nós recebeu uma nova chance, uma nova oportunidade. Ela também possibilita paciência com as nossas próprias limitações, porque a gente passa a compreender o mecanismo do progresso. Como é que ele acontece? Não é a saltos longos, mas a pequenos passos e a cada mudança. A reencarnação também nos convida a desenvolver a compaixão pelas dores alheias. Sabendo que se hoje estamos um pouco mais avançados e um pouco mais perto do objetivo de crescimento, alguns dos nossos irmãos estão começando agora essa jornada. Ainda dentro da ignorância moral e espiritual. E, por fim, a reencarnação ainda nos faz compreender que ninguém fica perdido no meio do caminho. Nos ensina a vida deixar de parecer um castigo, um tribunal, e faz-nos perceber que a vida é uma escola, que errar não é o fim, mas parte do aprendizado. E que o amor é sempre o caminho mais seguro. Hoje, Kardec, neste capítulo, apresentou uma luz nova sobre algo que a humanidade questiona desde sempre. E por mais que muitos
tem uma ideia equivocada sobre este aspecto, quando essa luz é jogada sobre o entendimento, até o suicídio, até as ansiedades, aquelas emoções que julgamos não muito positivas, porque elas emitem uma energia densa a nos envolver através dos nossos próprios pensamentos. Quando a tristeza nos alcança, quando o desespero nos bate à porta, lembrar que tudo isso muda com um ponto de vista que o Espiritismo nos apresenta, que é a reencarnação. Quando compreendemos isso com clareza, passamos a ter o que as pessoas normalmente admiram como qualidade nos bons espíritas, que é a paciência, a tolerância, a dar mais atenção ao objeto do diálogo do que ao comportamento exacerbado, a discutir menos e ouvir mais, a criticar menos e buscar a compreensão daquilo com que eu não concordo. Essa trajetória é de cada um de nós, sabendo ou não sabendo. É óbvio que quando a gente tem a possibilidade de se deparar com um conhecimento já todo organizado, como é a codificação da doutrina espírita, teremos mais facilidade de lidar com as dificuldades. Mas se não, a cada sofrimento, a cada dor, a cada aflição, vai acontecer o mesmo. Só que sem a luz da razão e da compreensão. Que possamos hoje formatar, né? Reformatar os nossos conceitos e que nos permitamos a oportunidade de conversar abertamente sobre isso, porque nunca sabemos quem volta necessitando dessa compreensão, desta visão, desta mudança de conceito sobre a vida depois das portas do túmulo. Quantos já não partiram sem sequer saber que ao tirar a sua própria vida, ela continuaria incluindo a responsabilidade de tê-la tirado sem a divina permissão do Pai, fora do tempo programado, e ter que recomeçar numa nova oportunidade, tentando remediar o mal que fez a si próprio. Que possamos sair dessa reflexão com mais serenidade no coração, mais confiantes na justiça de Deus, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo provê. Mais conscientes de quando a mente está calma, pelo que se sabe, pelo que se aprendeu, pelo que se acredita. É possível, sim, ouvir e até ver que do outro lado existem aqueles que estão de mãos estendidas e que fluidicamente nos intui e nos impulsiona para o nosso próprio crescimento. Que Deus permita
com esse esclarecimento, termos mais disposição para viver o Evangelho junto com Jesus, compreendendo mais, amando mais e servindo com humildade. E por todas essas coisas, desejo a cada um de nós, inclusive a mim mesma, que me considero aprendiz, é que essa nova jornada, né? O ano continua, né? Mas a cada dia se renova a oportunidade da gente colocar em prática tudo que aprendemos. Porque diz o antigo provérbio que a palavra não dita é uma palavra morta. Que aquilo que aprendemos só ganha significado quando exercitamos. E por tudo isso, convido a cada um de vocês para a nossa oração de encerramento. Por tudo que aprendemos, por tudo que vivemos neste dia e por todas as possibilidades que Deus renova em nossas vidas. Eu gostaria de convidar a todos para fazer uma oração bem antiga, nem tão conhecida, mas muito antiga, que é a oração para a bênção do lar. Palco de grandes dificuldades. A gente pode ir amenizando com a prática do Evangelho e com a oração. E essa oração para a bênção do lar diz: Deus Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos os teus santos espíritos sobre este lar, sobre cada lar, e todos os seus moradores, encarnados e desencarnados. E assim como visitastes e abençoastes a casa de Abraão, de Isaque e de Jacó, visita-nos também e guarda-nos na tua luz. Guarda estas paredes de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, das obsessões e de todo e qualquer mal. Venham teus anjos portadores da paz. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos que aqui habitam, e muita luz para esclarecer a todos que caminham nessa jornada conosco. Afasta-nos da divisão e da falta de fé, e une-nos sob a bandeira do amor e da fraternidade. Abençoa e guarda todos os lares e todos que aqui chegarem. Por Cristo Jesus, assim seja, graças a Deus. Irmãos, muito obrigada pela paciência. Hoje, de uma maneira ímpar, eu consegui concluir antes do tempo previsto, mas creio que nada é por acaso. E então, vou dessa maneira a palavra ao seu Arlindo, para que ele faça as conclusões finais. Muito obrigada. Obrigado, minha irmã. E vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus e à Virgem Mãe Santíssima, nossa Mãe e Tutora Maria de Nazaré. E de maneira muito especial a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco estão todas as noites, e aqueles que não puderam participar, que sejam todos visitados, protegidos e
iluminado pela espiritualidade amiga, e que seja feita uma varredura na casa de cada um de nós. E se aí encontrar algum irmão necessitado de orientação, de esclarecimento e de proteção, que seja encaminhado a uma coluna espiritual, a um hospital espiritual ou ao local adequado às suas necessidades, que possam receber a assistência, a proteção, a orientação, a cura dos seus males, alívio de suas dores e de seus sofrimentos. E rogamos, Pai amado, a vossa proteção, a orientação para essa semana que se inicia, que cada um de nós, dentro das nossas poucas oportunidades, não deixemos de praticar, de divulgar e de trabalhar na doutrina consoladora de Jesus. Rogamos assim a permissão de toda a espiritualidade amiga, do nosso amado Mestre Jesus, da nossa Mãe Santíssima, do nosso Pai Criador e do nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa e toda a sua legião de trabalhadores espirituais, médicos e enfermeiros, responsáveis pelo bálsamo reparador e a cura dos males físicos, mentais, espirituais e emocionais de toda a humanidade. E que assim seja, e com a permissão de todo esse egrégor de luz que nos dá sustentação, proteção e orientação diariamente, pedimos a permissão para encerrar o Evangelho da noite de hoje com muita paz. Boa noite a todos e amanhã teremos o